A firmeza do anjo da guarda, né? Sempre aquela firmeza do anjo da guarda. Aueto, Saravá, Banda, Sutatas e Loapanzo. E vamos lá falar desse BO que é a firmeza do anjo da guarda, né? Teve um outro vídeo que eu já postei aqui falando sobre o meu pensamento sobre anjo da guarda. Que é um pensamento próprio meu. Teve até gente que respondeu lá, comentou, tentando desmentir o que eu estava falando, né? Mas, cara, não era um vídeo de perguntas, assim, eu não estou perguntando a opinião das pessoas. Eu estou falando o que eu penso. E o que eu penso é esse ponto, sabe? Não estava aberto a debates. Enfim, vamos lá, seguindo o rumo. Sobre anjo da guarda, a gente tem sempre aquela questão de fazer a firmeza do anjo da guarda. E tem muita gente que fala assim, puxa, mas eu não posso acender vela na minha casa. Minha mãe não deixa, meu pai não deixa, meus avós não gostam. E não tem como acender velas na minha casa. Eu acho perigoso, tenho medo e afins. Então, beleza, gente. Não precisa acender velas. Eu ensinei um outro método que é com cristal. Tanto cristal de quartzo branco, rolado, quanto ponta, quanto drusa, dentro de um copo d'água, quanto fora do copo d'água. Daí perguntaram para mim se a cada 7 dias a gente tinha que fazer alguma coisa, como na vela que acaba a cada 7 dias. Eu falei sim, porque você vai ter o cristal e um copo d'água. Então você vai jogar essa água fora, vai lavar esse cristal, ou pode borrifar alfazema no cristal, aquele perfuminho verde. Se você quiser melhorar esse perfume, dá para fazer um perfume mais power, né? Com ervas de verdade, com uma tintura. E aí você está renovando ali a sua firmeza, você faz suas evocações, faz seus conjuros. Novamente você está evocando aquelas forças normalmente. Mas aí as pessoas ainda não satisfeitas com essa informação perguntam assim: mas eu preciso fazer firmeza para os meus orixás e guias. Posso fazer dessa forma? E a resposta é: pode, pô. Claro que pode. Só que aí você vai ter que mudar um pouquinho as questões, né? Para Oxalá, normalmente nós usamos cristal de quartzo, tá? Que é o cristal de quartzo branco. E aí a gente vai atrelar cada um dos orixás algumas pedras que são referentes às suas cores de vibração. Só que as cores de vibração mudam de terreiro para terreiro, então você vai ter que descobrir no seu terreiro qual que é a pedra do seu orixá e qual que é a cor de vibração. Aqui eu vou falar dentro da nossa raiz do chão de Jorge. Então, para Oxalá, cristal de quartzo. Você pode pegar um copo d'água, colocar o cristal dentro ou colocar ao lado, tá? Para Ogum, a gente usa hematita. A hematita, ela é de um princípio ferroso. Ferro com água e ferrugem. Então eu recomendo que você deixe fora, tá? Não ponha no copo. Você vai fazer depois para Oxóssi. Oxóssi pode ser quartzo verde, amazonita, esmeralda. E, gente, esmeralda que não está lapidada, ela não é cara, tá? As esmeraldas com imperfeições, que funcionam perfeitamente, elas não são caras. E você pode pôr na água também. A água é o veículo máximo, tá? É o nosso grande condutor energético aí. Só em alguns casos, quando, né, a gente vai ver que a própria pedra ela se desfaz, a gente não vai misturar com água, tá? Para Xangô, você pode usar o jaspe vermelho. Ou aquelas pedras de hiperdeneira, né? Aquelas pedras de fogo que a gente fala. Você também pode não colocar na água a de Xangô, justamente pela questão dele de ser relacionado ao fogo. Tá? Você pode colocar ele dentro de Dendê. Aí você não precisa fazer um copo, você pode fazer uma quartinha de Xangô. Para todos você pode fazer quartinhas também. E colocar pedra dentro da quartinha com azeite de dendê. Olha que legal. Mas sempre tem que limpar esse azeite de dendê, limpar a pedra, trocar o azeite de dendê, fazer o que nós chamamos normalmente de ossé, que é a limpeza desses elementos e da realimentação desses elementos. Tá? Para Yansan, você vai usar a granada ou o citrino, mas o citrino verdadeiro, não é a ametista queimada. Então você vai numa loja de minérios e fala assim, eu quero o citrino verdadeiro. E você vai ver aquela pedra amarelinha bem clarinha, que parece nada, aquilo é o citrino verdadeiro. Aquelas pedras muito escuras de citrino, elas são ametistas queimadas, tá? Para a próxima da lista, Iemanjá, que seria a água marinha. A água marinha, ela tem uma certa situação que muitas vezes ela acaba fragmentando, tá? Você pode usar um quartzo azul também, claro. Pode usar uma angelita, né? E pedras azuis bem clarinhas para representar Iemanjá.
e aí você verifica se aquela pedra pode ir na água. E normalmente o que a gente faz nas firmezas de Iemanjá? A gente põe um pouco de sal na água. Pode ser sal grosso, sal fino, não importa. A gente põe um pouco de sal na água. E aí aquilo vai solidificando com o tempo, aquele sal vai saindo assim, tudinho no copo, fica a coisa mais linda do mundo. Tá? Para Oxum, a gente pode usar pedras azuis bem escuras, tá? Ou quartzo azul mesmo, ou preferencialmente o quartzo rosa, tá? Quartzo rosa é a pedra de Oxum. E tem quartzo rosas lapidados em formas de coração. Olha que legal. Para Nanã, são seixos de rio ou ametista, tá? Mas geralmente é aquelas pedrinhas roladas pequenininhas que você encontra em rios, que já bateram bastante. Se você encontrar uma numa lagoa, melhor ainda. Se você encontrar uma numa lagoa que esteja furada no meio, melhor ainda, tá? Para o Omulu, nós usamos a turmalina preta. E aí, a turmalina, ela dissolve em contato com a água. Então, você também vai pôr para fora. Pode usar o ônix preto? Pode. Mas a turmalina é a preferencial ali para ser usado dentro do processo de Omulu. Para Exu, pode ser qualquer tipo de pedra preta. Ônix preto, turmalina preta e também a obsidiana. Para Pombogira, podem ser pedras vermelhas ou a granada de preferência. A granada é muito bem-vinda, né, no processo da Pombogira. Caboclos seguem as linhas dos seus sustentadores, então um caboclo de Oxóssi vai usar a pedra de Oxóssi, um caboclo de Ogum vai usar a pedra de Ogum, um caboclo de Xangô vai usar a pedra de Xangô, mas se você quiser deixar de uma forma, vamos dizer assim, padronizada, pode ser uma pedra verde, tá? Porque todo caboclo é sustentado pela força de Oxóssi. Tá? Para pretos velhos, cristal de quartzo ou ametista. Depende de como você está atrelado, mas os dois são aceitos por essas linhas de pretos velhos. Os pretos velhos, normalmente, eles preferem muito mais o cristal de quartzo. E as pretas velhas preferem muito mais a ametista. Aí você conversa com o seu guia e vê o que ele quer. Tá? Normalmente a gente não faz isso para baiano, normalmente a gente não faz isso para boiadeiro, tá? Mas assim, o baiano ele é muito atrelado às forças de Yansan. Então você pode usar pedras relativas a Yansan. O boiadeiro é muito atrelado às forças de Oxum, pela questão do sincretismo. Eu sei que você vai chorar, vai espernear, mas cara, a gente tem que falar, é magia popular. Então, muito ligado a questões de Oxum, mas principalmente com pedras azuis mais escuras, tá? Com questões mais escuras. Ou pedras que você vai encontrar na pedreira mesmo, nas pedreiras das estradas. O que a gente chama de ocutás, tá? Pode ser um ocutá para um boiadeiro. E basicamente é isso que vocês vão ter, tá? O marinheiro segue a linha de Iemanjá e você vai ter essas estruturas aí que podem ser usadas para vocês fazerem esses tipos de firmezas. Tem que limpar a cada 7 dias? Tem. Tem que conjurar a cada 7 dias? Tem. Tem gente que tem todos os copos, assim, de todos os orixás e ele vai colocando ali as pedras ali dentro, né? Coloca fitas para decorar em cima e tal. Isso é muito comum na Jurema, você vê muito isso nas princesas, mas isso também é uma prática de cultura popular que pode ser feita dentro das suas firmezas aí, sem uso de vela, tá? Porque a vela é um elemento humano, né? É um elemento que nós criamos ali para as nossas práticas. Então você pode fazer o uso desse tipo de elemento sem problema nenhum. Espero ter ajudado vocês aí, facilitado a vida de vocês, para vocês serem menos preguiçosos quando vocês estão cuidando das suas entidades e dos seus orixás. Saravá, banda!